acontece nesta semana em Londres o evento Lead Brasil Conference London, que conta na manhã de hoje com a presença de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do Banco Central, em um discurso que foi realizado agora há pouco, falou sobre os riscos de inflação no país e trouxe algumas novidades. Entre elas, a confirmação de que a partir da próxima semana nós teremos a modalidade de pagamento via Pix por aproximação. Da mesma forma que já acontece com o cartão de débito, com o cartão de crédito, o Pix tem essa nova ferramenta já testada, já confirmada pelas empresas de tecnologia e agora anunciada em Londres pelo presidente do Banco Central do Brasil. Então a gente começou com o Pix, que é um sistema de pagamentos, e eu estava vendo aqui o Robert falar que na Inglaterra tem 20 milhões de pagamentos processados em um mês, se não me engano foi o que ele falou. A gente tem 240 milhões num dia. Pensando que o Brasil tem uma população bancarizada de um pouco mais de 100 milhões, são mais de 2 operações por pessoa por dia, né? A gente tem 71,5 milhões em termos de inclusão, pessoas que começaram a participar do mercado via Pix. E a grande diferença do Pix para os outros sistemas de pagamento instantâneo no mundo é que ele é programável. Parece que isso não significa muita coisa, mas significa tudo. É porque, por ele ser programável, ele interage com a moeda digital e ele faz com que a gente consiga adicionar novas funcionalidades em termos de programabilidade de dinheiro. Então, por exemplo, agora a gente vai ter nessa semana um evento com a Google, porque a gente vai lançar o pagamento por aproximação do Pix. Do mesmo jeito que você tem hoje na wallet da Google, seus cartões de crédito, você só encosta o celular e você paga, você vai começar a poder fazer isso com o Pix a partir da semana que vem. A gente tem também a parte de programabilidade de pagamentos, que vai fazer com que você consiga programar pagamentos recorrentes, e mais, eventualmente, a gente vai conseguir fazer o bloqueio reverso de pagamentos, que significa que o Pix vai conseguir fazer todas as funções que o cartão de crédito faz hoje, de uma forma muito mais barata e muito mais eficiente. Quando a gente pega a internacionalização da moeda, que é o segundo bloco, então vamos pensar nesses 4 blocos. Então, o segundo bloco é basicamente pegar vários Pix no mundo e conectar eles, né? Então, quando a gente vê essa conversa, não, moeda de BRICS, fazer uma moeda comum da América Latina, gente, não precisa nada disso. Se a gente imaginar que todos os países vão ter um sistema de pagamento instantâneo eficiente, se a gente conseguir conectar os sistemas de pagamento de forma instantânea, não tem mais relevância esse debate de blocos de moeda, porque a gente vai conseguir fazer os pagamentos em tempo real de forma instantânea e atomizada. Então, é isso que a gente está buscando. Quando a gente pensa nessa parte de internacionalização, tem três grandes desafios. O primeiro é a tecnologia, que já foi superado. O segundo é a liquidação das moedas, que também já foi superado. E o terceiro é a governança, que ainda não foi superado, que é o que a gente está trabalhando no G20 nesse exato momento. Por que é importante a governança? Porque países diferentes têm sistemas de controle de financiamento a terrorista, de lavagem de dinheiro diferentes. Tem a parte de impostos, que depende, às vezes, se você é pessoa física, pessoa jurídica, se é empresa, se não é. Então, a gente precisa ter uma taxonomia comum de pagamentos para a gente poder juntar esses países e fazer isso de forma instantânea. Esse é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, nessa fala na abertura do evento que acontece em Londres, o Lead Brasil Conference London, que além do presidente do Banco Central, Campos Neto, conta ainda com a participação do ex-presidente da República, Michel Temer, do ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou um vídeo de participação, porque, como nós acompanhamos na abertura do nosso Manhã Bandeirantes, ele está em Brasília até pela articulação política para a defesa do nome de Hugo Motta como presidente da Câmara Federal. Mas, afinal de contas, o que é o LEAD? O que são esses encontros? E de que maneira o network faz parte também do DNA desse grupo, que não é uma organização, mas sim uma possibilidade de encontro entre empresários e quem diretamente está ligado à economia do país. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o LEAD, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presidente do LEAD Campinas, Silvia Queiroz.
a quem agradecemos por atender o nosso convite e estar presente nesta edição do Manhã Bandeirantes. Silvia, muito bom dia, é um prazer conversar com você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, o prazer é todo meu e também sempre estar possibilitando esses encontros e divulgando o que é o LEAD e as possibilidades que nele existem. Feliz em que vocês comentem sobre esse grande encontro de Londres. Esses eventos internacionais, eles acontecem quase todos os meses e são possibilidades de estar levando para o exterior empresários que geram negócios no Brasil e que também querem gerar no exterior e que possam se conectar com as novidades. Ao mesmo tempo, levar as informações brasileiras para empresários dos outros países. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, digamos na Europa, empresários ficam sabendo como o Brasil é avançado nos sistemas de pagamentos, porque o Pix é inovador e cada vez mais eles mostram a modernidade do nosso sistema financeiro. O LEAD Campinas surgiu dentro desse contexto, numa cidade que é fundamental para a economia brasileira. E de que maneira esses encontros já trouxeram na prática também uma mudança econômica para a cidade nos últimos anos, Silvia? Bom, primeiro, o LEAD, ele é LEAD Campinas e região metropolitana. Então, eu termino representando dentro do grupo e atraindo empresários de toda a região metropolitana e inclusive Jundiaí. O nosso papel, assim, eu gostaria de relembrar o que é o LEAD. O LEAD foi formado há 20 anos atrás. Eu estou no LEAD desde o seu início, mas eu estou como presidente do LEAD Campinas e região metropolitana há 10 anos. O LEAD ele foi criado no intuito de criar relacionamento e networking muito forte nas ações público-privada. Então, nos eventos do LEAD sempre esteve presente jornalistas, políticos, empresários e formadores de opinião. Porque cada um tinha um pouco a agregar ou muito a agregar na conexão e na fomentação de negócios. Então, o LEAD gera conteúdo, gera eventos onde acontecem negócios e mobilizam ações, porque muitas vezes nesses encontros ressaltam-se problemas, de repente, públicos que são discutidos, mas não é que a gente levanta uma bandeira específica de algum setor. Nós somos multissetorais e multitemáticos. Então, você vai ver que a gente vai discutir crise energética e vai discutir ações financeiras ou ações industriais. Então, ele é um complemento geral. O LEAD Campinas e região metropolitana, meu papel específico, e claro que cada unidade do LEAD tem seu DNA, nós temos 34 unidades no mundo. Cada um tem o DNA do seu presidente. Eu desenvolvo um trabalho muito forte público-privado. Nos meus eventos, meu foco é gerar negócios para esses empresários que são meus filiados, mas também trazer investimento para a nossa região. E eu efetivamente faço isso. Eu sou procurada por empresas dos Estados Unidos, da Europa, de São Paulo, do Rio, que têm interesse em se instalar na região de Campinas ou na cidade de Campinas, que às vezes eles não querem montar um escritório aqui, mas querem primeiro sentir a região, sentir as possibilidades. Eu levo para ter conversas com secretários de desenvolvimento e prefeitos da região. Depois o cliente decide, ou digamos, o filiado decide onde ele vai se instalar. Mas eu sempre tento e faço um esforço para trazer esses investimentos para a nossa região, porque aí a gente gera negócio, não só para a cidade, mas também para aqueles empresários que fazem parte do LEAD, que terão mais uma empresa para ser do seu grupo. Nós estamos conversando com Silvia Queiroz, presidente do LEAD Campinas, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Por muitos anos, Silvia, na política brasileira houve uma resistência muito grande de alguns grupos das chamadas parcerias público-privadas. Mas já
10, 15 anos para cá, a gente pode dizer que não há governo que não faça parceria público-privada. Independente da ideologia política, independente de ter maioria na Câmara, no Congresso, enfim, parceria público-privada é uma realidade hoje de qualquer gestão. Encontros promovidos pelo LIDE são uma oportunidade também de aproximar o poder público dos empresários e sair desse encontro algo que muitas vezes poderia ser uma obra que talvez nunca saísse do papel? Sim, com certeza. Então, existe, infelizmente, sempre uma sensação, quando você fala em, vou reunir políticos, sempre tem aquela sensação ruim, porque foi feita essa imagem, mas não tem que ser assim. Nós, nos nossos encontros, um jantar, você vai ter os empresários, vai ter governador, secretário, ministro, prefeito, e a gente circula sempre numa forma positiva, numa forma de crescimento. Então, o público está a serviço do privado no bom sentido. E eles têm que trabalhar alinhados, porque o privado precisa do público também para poder avançar em muitas coisas. Então, essa união, ela tem que ser positiva. E falando também dessa questão público-privado, que às vezes as pessoas pensam em privatização ou em PPPs, assim, elas só têm a ganhar. Às vezes você tem um parque que está abandonado porque ele não consegue ser administrado pelo poder público, mas com uma licença, com uma autorização de uma empresa privada para administrá-lo, todos ganham. Precisa de regra, precisa de controle. Mas com essas duas coisas, você só ganha nessa relação. O LIDE Campinas também promove algumas premiações, né? Na última sexta-feira, inclusive, teve uma premiação de pesquisa de desenvolvimento no setor farmacêutico, Prêmio Líderes Regionais Campinas 2024. É uma forma de reconhecer também quem está trabalhando pela economia aqui da região de Campinas? Com certeza. Todo ano a gente faz. Alguns anos a gente premia todos os setores. Esse ano nós temos um comitê de gestão e a gente conversou bastante sobre quem premiar, como premiar. E nós pensamos no seguinte: Campinas e região é muito assim, eu digo que está no DNA da nossa região, a saúde e a tecnologia. Então, nós pensamos, vamos focar neste prêmio, premiando empresas que desenvolvem a tecnologia dentro da saúde e que desenvolvem a saúde. E foram 3 empresas premiadas, a MS em pesquisa farmacêutica, a Unimed também como sistema de saúde, que é muito forte na nossa região, e a L2D, que é uma empresa de tecnologia muito forte dentro da saúde. O que nós vislumbramos nesses prêmios? É fomentar, mostrar para os outros leads e os outros empresários. Nós somos em 1.900 empresas filiadas ao LIDE no mundo. A gente quer, cada unidade faz a sua premiação. Então, sobressair o que nós temos de melhor. Isso não tira o valor de que Campinas tem muitas empresas muito fortes nesse setor. E a gente abordou também, teve um momento de conteúdo, a obesidade. E a obesidade é um tema muito importante, né, porque ele afeta a saúde pública e privada, né? O SUS sofre também com esse problema. E ele afeta crianças, jovens e idosos, tá? No corpo físico e na alma, no emocional também. Então foi legal abordar esse tema. Silvia, nós estamos falando aqui no Manhã Bandeirantes sobre o LIDE Campinas, que nasceu com esse DNA de fazer networking. Mas nem todos nós somos empresários, nem todos nós temos parcerias com o setor público. Agora, todos nós, de certa forma, fazemos networking na nossa vida profissional. Qual a importância de ter esse encontro, não apenas o do LIDE, mas de fazer networking no dia a dia, encontrar pessoas de outros setores, de outras áreas do conhecimento, de outras profissões? A realidade que você traz com o LIDE, ela pode ser aplicada na vida de cada um dos trabalhadores brasileiros, independente da sua formação? Pode. Todo mundo
precisa e depende de networking para conquistar qualquer coisa. Mesmo numa empresa pequenininha ou mesmo a pessoa física. Se ela conhece uma pessoa que conhece a outra, que conhece a outra e que pode conectar, ela depende e precisa desse networking. O networking é a união e é o conhecimento de pessoas que podem agregar. E ele é uma mão de duas vias. Se você tem numa relação de networking alguém que só suga, essa pessoa vai se afastar. O networking é de duas mãos. Então, para ele ser produtivo, um ajuda, o outro ajuda, e assim eles vão se conectando. Tá? No LEAD, o networking é feito entre grandes empresas. Existe um requisito para poder fazer parte do LEAD. Mas existem outros grupos em que as pessoas físicas podem se unir para se relacionar, para criar oportunidades de negócios. Então, eu sou assim, defensora da importância do networking, e para isso você tem que ter respeito pelas pessoas, sempre trazer alguma coisa para agregar, e para você agregar, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, você tem que trazer novidades. Então, isso é fundamental. E também uma coisa que eu gostaria de pontuar é a diferença entre um grupo ou uma pessoa falar que ela tem networking e falar que ela tem um mailing. Quando você tem um mailing de nomes, você tem nomes. Não, networking não é você ter os contatos. Networking é você poder acionar os seus contatos e ele querer te ouvir. Porque hoje em dia as pessoas estão muito ocupadas. Então, quando alguém me aciona e fala, Silvia, você conhece o presidente de tal empresa? Não basta eu conhecê-lo. Eu tenho que pegar o telefone, ligar para ele e ela, falar, eu preciso de você, vamos marcar um café, vamos sentar para conversar, tem uma oportunidade de negócio interessante, vocês dois vão ganhar, vale a pena, vamos sentar? E a pessoa falar sim. Então, você vê a diferença do que é networking de qualidade e você ter um mailing ou você conhecer pessoas. E isso você só conquista regando dia a dia e fortalecendo. Então, a dica que eu dou é que conheça muitas pessoas, crie raízes nelas e crie relacionamento. O segredo é criar esse relacionamento. E como saber o limite profissional e o limite de uma conversa que às vezes pode estar se tornando inconveniente. Você imagina que é um networking, mas para outra pessoa pode ser uma conversa que não está tão agradável. Aí é preciso ter um bom senso de vida, né, Silvia? Bom senso, tato. Você tem que traçar essa... Você aprende isso e é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo que nos eventos do LEAD, ninguém chega com uma pastinha para vender. Nos eventos, você chega para criar relacionamento. Aí você marca uma reunião e na reunião você vai vender. Lá você está criando base. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de criar armaduras. Então, toda vez que você se sente invadido, você se fecha e cria uma armadura. Se isso acontece, a outra pessoa jamais vai conseguir falar ou ter uma relação. Você precisa que a pessoa relaxe, que a pessoa se sinta à vontade. E isso é um treinamento para ser efetivo. Nós conversamos com Silvia Queiroz, presidente do LEAD Campinas, conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes, falando sobre o LEAD, sobre a importância do networking. E já temos também alguma agenda, próximos eventos do LEAD Campinas, já podemos esperar algo que, quem sabe, desse networking saia também muita discussão econômica e algo produtivo para a nossa economia? Claro, claro. Eu vou falar deste ano e também gostaria de pontuar que todo filiado do LEAD Campinas, região metropolitana, pode participar dos eventos do LEAD São Paulo, que acontecem na Casa LEAD. Toda semana tem alguma discussão, essa semana é infraestrutura, existem debates jurídicos, toda semana tem algum evento na Casa LEAD.
E em Campinas, nós temos dia 19 de novembro, um happy hour. Eles não têm... Às vezes eu trago um convidado especial, outras vezes ele é um encontro para que os filiados se encontrem. Eu gosto de convidar, como eu falei, o poder público, então convidarei prefeitos eleitos, também alguns secretários de desenvolvimento. Eu sempre busco o que vai trazer oportunidade. E o secretário de desenvolvimento é uma grande ferramenta. E depois, no dia 5 de dezembro, farei em Paulínia um evento para abordar logística e varejo com o CFO do Mercado Livre, porque o Mercado Livre é um exemplo de uma empresa que começou pequenininha, hoje é uma empresa de logística, né, gigante, e ela trabalha o varejo, né, e trabalha também a logística, porque você vê que você compra no Mercado Livre de manhã, você já pode receber à tarde ou no máximo no dia seguinte. Então, ela é muito efetiva e eu achei ideal para o mundo que a gente vive hoje das compras, poder ouvir diretamente de um CFO do Mercado Livre. Aí eu também gostaria de pontuar, nossos eventos são eventos para 40, 60 empresários, porque quem frequenta o LEAD é o tomador de decisão da empresa, não é a nível gerencial, é realmente o tomador. Então, são eventos menores e, muitas vezes, o networking ele não só acontece entre os membros, mas também com o palestrante que vai vir, porque ele já vem também ao nosso evento, antenado de fazer negócio, de repente conhecer empresas novas. Então, o nosso filiado, ele também vem trazer uma oportunidade para o palestrante. Então, é uma troca completa. Silvia, muito obrigado por atender o nosso convite. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Igualmente, muito obrigada.